Glória a Deus, glórias a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Boa noite a todos, paz seja convosco. Pastor Walter aqui, pastor da House Movement Cananéia. É uma imensa satisfação poder ministrar. Boa noite, Max, Dan, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite. Feedback aí, o áudio tá legal, imagem, tudo certo. Gente, é aquela... Boa noite, Vivi. Ellen, seja muito bem-vinda, minha filha, satisfação ter você aqui. Glória a Deus, graças a Deus. Enfim, a todos que forem chegando. Edson, boa noite. Irmãzinha Flávia, sejam muito bem-vindas. Maravilha. Fazendo um teste aqui com o fone, para ver se melhora o áudio. Aleluia. Mais uma vez, boa noite a todos, a vocês que já estão aqui, quem está chegando. Essa é a nossa live de quinta-feira, 22 horas. Não estamos tendo culto presencial. Todos sabem o motivo. Nós temos um decreto assinado pelo governador do estado de São Paulo, que diz que as igrejas não são essenciais. Eu, na minha opinião, e na opinião, acredito, de todo cristão, ele está equivocado. A igreja cuida do emocional, a igreja auxilia. Boa noite, Gi, tudo bem, minha filha? A igreja, com certeza, ela é essencial. A igreja sempre foi essencial. Hoje eu estava lendo uma matéria sobre a participação, inclusive foi a Ellen que postou essa matéria. Eu li uma parte, não terminei de ler ainda, a respeito do posicionamento das igrejas em todas as pandemias que já existiram. Nós precisamos lembrar que essa é uma das que já foram enfrentadas, de tantas outras, como a peste negra e tantas outras pestes que já foram enfrentadas pela humanidade. E qual foi o posicionamento da igreja em cada uma delas? É uma matéria bastante interessante. Mas enfim, por conta dessa ideia de que a igreja não é essencial, nós estamos de portas fechadas. Eu estou aqui dentro da House de Cananéia para transmitir para vocês essa live, ok? Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu vou orar para que Jesus ele me use nesse momento para ministrar sobre a vida de vocês, ok? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio presente de poder estar, Senhor Deus, na sua casa e poder, Senhor meu Deus, mais uma vez pregar a sua palavra. Senhor, há pouco estávamos ministrando a sua palavra e sendo ministrado, Senhor Deus, também pelo pastor Elcio. E agradeço, Senhor, por este tempo que eu estive com os teus filhos, o pastor Marcos, o pastor Elcio, da cidade de Registro. E agora, meu Deus, eu estou ministrando sobre Cananéia, sobre os irmãos de São José, os irmãos de Alumínio, enfim, os demais irmãos que estão à frente dos seus computadores, televisores, computadores, enfim, e que estão ouvindo, Senhor, e que estão para ouvir a sua palavra. Então, Rei dos Reis, fala conosco nessa noite, usa-me para ministrar sobre os teus filhos a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O texto bíblico que eu quero ler para vocês está em Naum capítulo 1, versículo 3. Naum, capítulo 1, versículo 3. E nesse versículo, a palavra de Deus diz que o Senhor tem um caminho, ou faz o seu caminho no meio da tempestade. O Senhor faz o seu caminho, Naum capítulo 1, versículo 3. O Senhor faz um caminho no meio da tempestade. Em Romanos 8, capítulo 28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
e que são chamados segundo o seu propósito. Então eu quero que você faça uma junção destes dois versículos. Uma junção desses dois versículos. O primeiro diz que Deus faz um caminho no meio da tempestade. O segundo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos entender que todas as coisas que acontecem ou que vão acontecer, ou elas foram enviadas por Deus, ou elas serão usadas por Deus. Nós estamos vivendo um tempo de muitas perguntas. Agora há pouco, como eu disse para vocês, eu estava em uma outra live com os pastores de registro, e o pastor, depois de uma conversa, o pastor ministrou um trecho de uma palavra, e ele usou aquele texto, aquele momento em que Jesus está crucificado. E Jesus crucificado, ele levanta um questionamento: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me deixaste só? Ele grita isso na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Isaías que o Senhor ele levou sobre, ou ele levaria, Isaías disse que ele levaria sobre ele todas as nossas aflições, todas as nossas iniquidades. Paz, Gabi. Então, Charles, a paz. Boa noite a todos, viu, gente? Boa noite. Meu irmão Margarete, seja muito bem-vinda. Enfim, a palavra de Deus diz em Isaías que o Senhor Jesus, ele levaria sobre ele todas as nossas aflições. A Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. A cruz do Calvário foi um lugar onde Cristo tomou o nosso lugar. Foi um lugar de troca, foi um lugar de inversão. Nós deveríamos estar na cruz do Calvário. Nós deveríamos ser crucificados, nós deveríamos ter sido crucificados, e ele se colocou no nosso lugar. Ele, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, ele está na cruz do Calvário. E agora na cruz do Calvário, o Cristo, ou o Jesus homem, tem a sensação de estar só. A sensação, nós falávamos sobre isso na live anterior, a sensação de estar só. Ele não estava só de fato, porque, como ele mesmo dizia muitas vezes, eu só faço o que vejo meu pai fazer, o meu pai está sempre comigo, e ele sabia da presença do pai, mas naquele momento ele tem uma sensação de que ele está sem Deus, uma sensação de que ele está só. E a Bíblia o chama de o cordeiro mudo que não abre a sua boca. E de fato você vai percebendo Jesus sendo carregado até o sacrifício. Você vê Jesus sendo transportado de uma forma horrenda e injusta para ser crucificado, sacrificado, e não há reclamação, não há uma reação agressiva da parte de Jesus. E em alguns momentos ele está sendo tão pressionado que ele dá algumas respostas. Por exemplo, quando um líder diz para ele, quando Herodes diz: me fala alguma coisa porque eu tenho o poder de livrar você dessa situação. Jesus disse: você só tem poder porque o meu pai liberou sobre você essa autoridade, porque o meu pai liberou sobre você esse poder. Então naquele momento Jesus não conseguiu ficar calado, mas ele não abre a sua boca no que diz respeito à reclamação. Ele não reclama, ele assume o nosso lugar, ele carrega sobre ele todas as angústias humanas, ele transporta sobre ele todas as angústias humanas, e entre as angústias humanas está a angústia de se sentir só. E quem nunca em algum momento, em alguma situação, sentiu que estava sozinho? Na verdade, a situação que, afligindo o nosso emocional, abala o nosso espírito, bloqueia a nossa alma e faz com que a nossa alma fique amarga, quando estamos olhando e vivenciando a situação. Por exemplo, eu particularmente não gosto de assistir alguns jornais de televisão. É uma particularidade minha. Eu não gosto daqueles jornais que passam meio-dia, 1h da tarde. Eu não gosto de ligar a televisão e ver a repetição constante, todos os dias, a mesma fala de homens matando mulheres, de assalto, de tiro, de morte,
eu não preciso dessas informações, eu não preciso ser alimentado por essas coisas. Hoje nós estamos vivendo essa onda terrível dessa doença, dessa peste terrível, e não se fala em outra coisa. Esses dias eu li uma matéria que me chamou muita atenção, quando alguém colocou no título, um título grande: o Brasil é um dos campeões de cura do Covid. E essa é uma matéria rara, e na verdade é uma matéria que não chama a atenção, e eu nem quero entrar na parte política dessa verdade, mas é algo que não nos chama muita atenção, porque nós temos uma tendência de focarmos e de olharmos para aquilo que não é bom, daquilo que não está dando certo, daquilo que não está funcionando. O texto que eu li fala de um Deus que faz o seu caminho no meio da tempestade. Mas nós temos uma queda, o humano tem uma queda, um viés, de olhar apenas para a tempestade. Então nós gastamos, e muitos estão gastando uma vida toda, olhando apenas para a tempestade, reclamando da tempestade, chorando, lamentando a sua sorte. E enquanto estivermos focados na tempestade, a nossa alma estará cega, o nosso espírito insensível, e nós não conseguiremos enxergar que o Senhor tem um caminho no meio dessa tempestade. A Bíblia diz que Ele faz, Ele faz mananciais no meio do deserto. A Bíblia diz que Ele cria rios, e Ele abre rios no ermo, rios onde não há vida. Porém, esse viés humano de olhar para aquilo que não é bom, para aquilo que não dá certo, faz com que algumas pessoas, e um grande número de pessoas infelizmente, todos os dias observe o número de morte. Algumas pessoas têm na ponta da língua o número de mortes que aconteceu durante o dia. Tantos mortes, 2.000 mortes, 2.500 mortes, hoje foi o recorde. As pessoas gravam isso, mas eu encontro poucas pessoas que dizem, hoje ou essa semana, o número de pessoas que foram curadas dessa doença, o número de pessoas foi tanto. Por exemplo, o Brasil é um dos recordistas mundiais de cura do Covid. O Brasil o nosso país glórias a Deus por isso, graças a Deus por isso, graças a uma infinidade de pessoas que estão lutando dia e noite contra essa doença. O Brasil é um dos detentores do maior número de curados desta enfermidade, desta doença. Mas a notícia que causa o impacto é a notícia da morte, é a notícia da desgraça, das UTIs superlotadas. Eu preciso te dizer isso em nome de Jesus, e como mensageiro do reino de Deus. O Senhor teu Deus tem um caminho no meio da tempestade. Pare de olhar para a tempestade um pouco, pare de observar ao momento em que Jesus está no barco, Ele está dormindo, Ele entra naquele barco com a intenção de dormir, e eu posso te provar isso, porque a Bíblia diz que Ele entra com um travesseiro nas mãos. Quando alguém entra no meu carro para fazer uma viagem comigo, e já entra com um travesseiro, eu sei que a companhia dessa pessoa vai ser sentar do meu lado e dormir. Não entra em um carro com um travesseiro porque você vai dormir. Quando Jesus entra em um barco, levando consigo um travesseiro, Ele está dando uma mensagem clara para os seus discípulos: não me acordem, não mexam comigo, eu estou cansado e eu vou descansar. Neste dia, tarde ou noite, há uma tempestade terrível, e eles lutam com todas as forças para manter o barco sobre as águas. Eles não podem afundar, obviamente. Então eles estão olhando para a tempestade, olhando para aquele vento terrível, e de repente eles chegam para Jesus, acordam Jesus, disse: mestre, o senhor não está vendo que nós estamos afundando? Mestre, o senhor não está vendo que estamos indo a pique? E Jesus acorda, repreende o vento, acalma o mar e diz: vocês não têm fé? Jesus não acordou bem-humorado. Talvez você acorde bem-humorado. Eu sou uma pessoa que acordo, eu não acordo bem-humorado. Eu não acordo bem-humorado. Jesus não acordou bem-humorado, e Ele dá uma ordem, é uma palavra de ordem. Ele diz: vento, aquieta-te, mar, aquieta-te, vento, fecha a sua boca. No original Ele está dizendo: cala a boca, fiquem quietos, eu estou cansado, preciso descansar, para com isso. E Ele olha para aqueles homens. Primeiro Ele dá uma ordem à tempestade, depois ele vira e se dirige aos humanos dizendo: vocês têm pouca fé, vocês deveriam ter feito isso. Quando nós estamos olhando apenas para a força do vento, para o assombro da força do mar, nós não conseguimos ver que o Senhor tem um caminho no meio da tempestade. Mas eu repito isso para que entre na sua alma, para que entre no teu espírito: o Senhor teu Deus
tem um caminho no meio da tempestade. Ah, meu Deus! Talvez você não entenda agora, mas todas as coisas que acontecem ou vão acontecer, ou elas foram enviadas por Deus, ou elas serão usadas por Deus. Eu não creio que Deus tenha enviado essa doença como um juízo sobre a humanidade que estava dispersa do Senhor. Eu não acredito nisso. Eu não creio que Deus está sentado no seu alto sublime trono, chama Jesus para uma conversa, o Espírito Santo para trocar uma ideia, e diz: aí rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos mandar um vírus terrível lá para a terra para que eles se convertam. Eu não consigo entender essa conversa de Deus com o Filho e com o Espírito. Então eu não creio que foi Deus que enviou essa doença, mas eu creio sim que Deus pode usá-la. E como que Deus pode usá-la? O que nós estamos fazendo é um exemplo disso. Os pastores descobriram um botãozinho chamado ao vivo no Facebook, no Instagram, no YouTube, e nós estamos alcançando uma gama maior de almas. E muitas pessoas estão passando desesperadas, rolando ali o seu feed no Facebook ou qualquer rede social, e se deparam com uma mensagem, e se deparam com alguém falando alguma coisa, e ele abre para ouvir, e ele ouve a palavra de Deus, ele ouve a palavra do Senhor. Aleluia! Sim, em nome de Jesus, que esse ministério, sim, em nome de Jesus, seja uma bênção e cura para as famílias, em nome de Jesus. Então assim, eu não consigo enxergar este Deus sentado e como aquele, lembra daquele desenho antigo dos ratinhos, onde o ratinho maior chegava para o menor, que era o chefe, e dizia: e aí cérebro, o que vamos fazer hoje? E o cérebro dizia: nós vamos dominar o mundo. Eu não vejo Deus sentado como cérebro dizendo: nós vamos dominar o mundo através de uma doença. Há muitas mensagens que parece que a verdade é essa. Deus olhou para nós e Deus disse: eu vou lançar uma praga sobre essas míseras pessoas para que eles se convertam. Eu preciso te dizer que Ele enviou o amor para que nós nos convertêssemos. Ele enviou Jesus. O Senhor não responde o mal com o mal. Foi isso que Jesus nos ensinou. Quando a humanidade precisava de cura, Ele não enviou um vírus. Ele enviou o seu único Filho para que morresse na cruz do Calvário, ressuscitasse ao terceiro dia e salvasse as nossas almas. A resposta de Deus, a desgraça humana, é o amor de Deus por nós. É assim que Deus nos responde. Deus não nos responde com o vírus. Deus não nos responde com o vírus, Deus nos responde com amor. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Jesus, eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Todas as coisas que acontecem ou que vão acontecer, ou foram enviadas por Deus, ou serão usadas por Ele. Eu não vejo Deus enviando esse vírus, mas eu vejo Deus usando este vírus. Eu vejo Deus levando pessoas a despertarem uma essência de oração. Eu vejo pessoas que começaram por temor, por medo, temor, a respeitar mais a palavra. Eu vejo pessoas buscando os sinais da volta de Cristo e dizendo: Jesus está voltando, então eu preciso, agora é real, é verdade, olha o que está acontecendo. Gente, sempre foi real, sempre foi verdadeiro. Acontece que essa tempestade fez com que algumas pessoas passassem a observar que há um caminho no meio da tempestade. Nós temos um caminho no meio dessa tempestade toda. Aleluia. Há um caminho no meio dessa tempestade. Talvez hoje você esteja dentro de uma terrível tempestade. Há um caminho para essa tempestade. O Senhor teu Deus faz um caminho no meio dela. O Senhor teu Deus, Ele faz uma passagem pelo meio dela. O Senhor teu Deus, Ele faz uma saída para você no meio dessa tempestade. Em nome de Jesus. Eu entendo Romanos 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se não foi Deus quem enviou, Deus vai usar. E todas as coisas cooperam. E obviamente eu não estou falando de desobediência. Eu não estou falando de que você está vivendo alguma coisa e foi uma desobediência a Deus que te fez viver isto. Eu não estou falando então que uma desobediência gera algo que Deus trouxe para a sua vida. A desobediência traz retrocesso.
A desobediência, ela tem um preço de atraso, ela tem um preço de retrocesso. A desobediência sempre fará você dar alguns passos atrás na sua vida com Deus, na sua vida espiritual. O Senhor diz em Malaquias que Ele restituiria tempos que foram devorados por demônios, por espíritos. Eu vejo esse tempo onde Deus está restaurando, restituindo tempos que nós perdemos, pela misericórdia dEle, pela graça dEle. Ele está restituindo o tempo que nós perdemos muitas vezes, envolvidos com pecado, envolvidos com feitos demoníacos, e o Senhor está restituindo. Eu creio em nome de Jesus, que nós estamos vivendo um tempo, onde o tempo foi acelerado, e a Bíblia diz que sim, nos últimos dias o tempo seria acelerado. Então eu creio, escute isso, que nós passaremos a viver coisas extraordinárias em uma velocidade muito maior. Deus está trazendo o nosso futuro de encontro ao que estamos vivendo hoje. Jesus, sim, um tempo está sendo redimido, restituído, um tempo que você perdeu, um tempo que você lançou fora, pela graça e misericórdia, o teu Deus está restituindo em sua vida. Jesus, eu restituirei o tempo que foi devorado por demônios. Glória a Deus, glória a Deus. É óbvio que eu não estou falando de pessoas que estão vivendo algo por causa da desobediência. A desobediência vai atrasar você, vai levar você para trás. Eu estou falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão com seu coração alinhados ao Senhor. Seu coração alinhados à vontade do Senhor. Pessoas que têm buscado a Deus e procurado entender a vontade de Deus e obedecer a Deus. Pessoas que, apesar de conhecerem a sua humanidade, sabem que são pó, e eles entendem que Deus conhece a sua estrutura, e talvez, eu admiro, eu sempre digo isso nas mensagens, eu admiro Davi por vários fatores, mas principalmente pela humanidade revelada por ele. Ele nunca, ele sempre foi diante de Deus como o homem que era. Ele admitia diante do Senhor as falhas que cometia, e permitia então com que Deus o tratasse, e ele colheu frutos da desobediência. Ele teve atraso enorme em toda a sua família. Isso é uma grande realidade, mas ele foi o homem real, verdadeiro diante do Senhor. Você entenda o que eu vou dizer agora. Você sempre será lembrado e conhecido pelos gigantes que você venceu, pelo inimigo que você venceu, ou pelo inimigo que você foi derrotado. Você sempre vai ser lembrado pelos inimigos que você venceram, ou pelos inimigos que te derrotaram. Então, se a tua carne e o seu maior inimigo te derrotar, você vai ser lembrado por essa derrota. Mas você também será lembrado pelas vitórias que você vai ter sobre o inferno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Prefira ser lembrado pelos gigantes que você venceu. Escolha ser lembrado pelos gigantes que você venceu. Existe uma bênção, a bênção da espera. E uma das nossas dificuldades, entre outras, é a espera. Nós estamos olhando para a tempestade, parece que isso não vai passar nunca. Nós já estamos entrando no 2º ano dessa doença maldita, e quantas almas foram ceifadas. E nós temos que esperar, e esperar, e esperar, mas há uma bênção na espera. Acontece que só pessoas maduras, amadurecidas, com uma maturidade desenvolvida, é que sabem esperar em Deus. É que consegue observar os caminhos que Deus está fazendo no meio da tempestade. Dê a uma criança um pirulito, ofereça a uma criança um pirulito, ofereça ela com uma mão. Com a outra mão você pega 10 pirulitos, e você mostra para a criança e diz assim para ela: você quer um pirulito agora, ou você quer esperar 3 horas para eu te dar 10 pirulitos? O que você acha que a criança vai escolher? Ela vai pegar aquele primeiro pirulito na hora, ela quer resolver aquela situação naquele momento.
Ela quer saciar aquela vontade, aquele desejo naquele momento. Então, ela não sabe esperar, ela não consegue esperar 3 horas. Ela quer o pirulito naquele momento, porque ela não tem maturidade. Há uma bênção na espera, ela não tem maturidade para esperar. Pessoas maduras esperam em Deus. Observe ainda que no meio da tempestade, elas sabem, elas focam nisso. Meu Deus é um Deus que faz caminhos no meio da tempestade. Então eu preciso esperar, porque há um caminho sendo feito. Eu preciso crer, há um caminho sendo aberto. Eu preciso continuar perante o Senhor, esperando nele. Espera no Senhor. Aleluia. Entenda, todas as vezes em que nós estamos prestes a romper uma fase, a romper uma barreira, sempre enfrentaremos muito barulho, muita força contrária. Quando muitos homens haviam tentado quebrar a barreira do som. Muitos homens tentaram quebrar a barreira do som com aviões, eles tentaram quebrar a barreira do som. Acontece que quando eles estavam em uma velocidade prestes a quebrar essa barreira, o avião começava a trepidar muito, barulho para todo lado, começava a tremer demais a aeronave. Então eles abortavam a missão com medo do que pudesse acontecer, até que um homem, me foge o nome agora, ele faz o mesmo processo, ele entra em um avião e ele voa a toda velocidade, e numa velocidade supersônica, ele começa a quebrar a barreira da velocidade. Quando ele começa a quebrar a barreira da velocidade, o processo se instala, o mesmo processo que os outros haviam enfrentado. O avião começa a tremer, peças começam a cair, as asas do avião começam a chacoalhar, e o homem se mantém firme. Ele havia sofrido um acidente pouco tempo atrás, ele está com a costela quebrada, ele começa a sentir dores no corpo, ele percebe que o avião está se desmontando, mas ele está determinado a quebrar aquela barreira, e quando ele passa, ele atravessa aquela trepidação, aquele barulho todo, o avião entra em uma calmaria, em uma velocidade supersônica, deixando para trás uma barreira, quebrando uma barreira. Tenha paciência, continue esperando no Senhor. Todas as vezes em que você estiver atravessando uma nova fase na sua vida, haverá muito turbilhão, haverá muito barulho, haverá peças, pessoas falando, pessoas indo contra. Se as pessoas estão se levantando contra aquilo que você está fazendo para Deus, é porque você está fazendo o barulho correto. Continue, segue em frente. Você está atravessando uma barreira, esse é o preço do processo. As pessoas vão te criticar, mas não se preocupe com isso, elas vão se levantar contra, elas vão te chamar de maluco. Continue crendo, continue obedecendo. Você está apenas quebrando uma barreira, presta a quebrar uma barreira, presta a viver algo novo na sua vida. Pastor, mas as pessoas vão me criticar. Se você não vive de elogios, você não se preocupa com as críticas. Anota essa aí. Se você não vive de elogios, você não se preocupa com as críticas. Se você não depende de elogios para viver, as críticas não vão te preocupar. Então deixa o avião tremer, deixa o barulho, deixa todo esse barulho, esse estardalhaço. Você está no caminho certo. Quebre esta barreira, atravessa esta fase, passa para o outro lado. Tempo novo, no nome de Jesus. A cruz do Calvário foi o turbilhão enfrentado por Cristo, para que ele pudesse atravessar de uma nova fase, alcançar um novo corpo, um corpo glorificado. E agora ele... Aleluia. Aleluia, voltou. Glória a Deus. Voltou aí? Glória a Deus. Estamos de volta. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Tudo ok? Tudo ok? Voltando. Deixa a minha contra-regra me ajudar aqui, porque eu estou no escuro. Aleluia. Aleluia. Escute. Estamos de volta. Deu uma queda na internet aqui, mas estamos de volta. Vamos que vamos. Tem gente que é sem paciência para obedecer o processo. Pessoas ansiosas cometem... Amém, glória a Deus. Pessoas ansiosas cometem loucura. Há pessoas que são muito ansiosas, elas não têm paciência de esperar o processo. Espere o processo.
Espere o processo. Glória a Deus. Nós estamos prestes a atravessar para uma nova fase. E é por isso que há muito barulho, é por isso que há muitos levantes. Entenda, se você quer ser, presta atenção nisso, isso é um princípio de vida. Vou ungir o Facebook, Edson. Todas as vezes que a gente está no auge da palavra, dá uma travada. Boa dica. Entenda, o que eu vou te falar agora é um princípio de vida. Você precisa aprender a lidar com a popularidade para que você seja uma pessoa feliz. Você precisa aprender a lidar com a popularidade para que você seja uma pessoa feliz. Popularidade é quando as pessoas gostam de você. Felicidade é quando você gosta de você mesmo. Fala sério. Você precisa aprender a lidar com a popularidade. As pessoas, existem pessoas que elas são frustradas nos seus sonhos. E então elas só têm frustração para oferecer. E o que você responde a essas pessoas? Você responde para essas pessoas da mesma forma que Deus respondeu ao nosso pecado. Você responde em amor. Você responde com cuidado, com carinho. Você responde orando. Você responde abençoando. Você responde cuidando. Pediram para que eu falasse, para que eu repetisse. Você precisa aprender a lidar com a popularidade. Se você quiser ter felicidade. Porque popularidade é quando as pessoas gostam de você. Felicidade é quando você gosta de você mesmo. E quem só vive pela popularidade, ele sofre, porque nem sempre as pessoas vão te tratar bem. E às vezes as pessoas mais próximas, elas vão te tratar mal. Aqueles que deveriam te proteger, não vão te proteger. E às vezes você cresce e quando você chega na vida adulta, muitos de nós desenvolvemos essa necessidade de popularidade, de ser bem visto, bem quisto. Então tentamos agradar a todos. Quem tenta agradar a todos, essa tentativa na verdade esconde uma frustração, esconde um medo. Quem tenta agradar a todas as pessoas, esconde na alma o medo da rejeição. O medo de ser rejeitado. É pena que essas pessoas não entenderam que quem tenta agradar a todos, em algum momento não vai estar agradando mais ninguém. Em algum momento não vai estar agradando mais ninguém. Então, eu tive grandes amigos que no decorrer da minha caminhada, nós tomamos rumos diferentes, nós discordamos em situações. E éramos tão amigos a ponto de falarmos isso um para o outro, que estávamos em desacordo, não poderíamos mais caminhar juntos. Eu me lembro de uma situação de um grande amigo que queria que eu concordasse com uma situação, e eu disse para ele: se o preço da minha amizade com você for concordar com o que você está fazendo, nós não somos amigos, porque eu não concordo com o que você está fazendo. E de fato perdemos a amizade que tínhamos. Não tente fazer com que todas as pessoas gostem de você. Você não é candidato a nada, você já é eleito. A Bíblia diz que nós já fomos eleitos por Deus, pelo nosso Deus. Nós já fomos eleitos pelo nosso Deus. Quando acontece rejeição, crítica, é um sinal que você está fazendo, é um sinal que você está se movendo. Quando as pessoas começam a rejeitar, a criticar, se levantar, é sinal que você está se movendo, que você está fazendo alguma coisa. Aleluia! Às vezes você terá que tentar mais de uma vez. Às vezes você vai ter, para conseguir alguma coisa, você vai ter que tentar mais uma vez. Às vezes parece que você está muito próximo de algo, e você já está dominando aquela situação, e de repente você percebe que você não está dominando coisa nenhuma, que você não está entendendo nada, e que você vai ter que começar tudo de novo. Então tente outra vez. Algumas coisas na sua vida, para que elas sejam alcançadas, você vai ter que persistir, você vai ter que tentar de novo. Mas não há perdas. Não há perdas, há aprendizado. Não olhe como uma perda, olhe como um aprendizado. A PNL fala sobre isso, os coaches repetem isso. Não olhe como uma perda, olhe como um aprendizado. Você está aprendendo. É como Thomas Edison a inventar a lâmpada, que tenta lá centenas de vezes, e quando alguém questiona: você já tentou tantas vezes, ele diz: você já errou tantas vezes? E ele diz: não, eu não errei nenhuma vez, eu só aprendi X vezes a forma que não funciona. Eu estou procurando a
da forma que funciona, mas eu já achei 1000 vezes da forma que não funciona. Então continua. Há coisas que você vai precisar insistir, há coisas que você vai precisar tentar de novo, que você vai precisar fazer de novo. Eu preguei aqui na última live, lembra dos homens que pescaram a noite inteira e não pegaram nada? Eles estavam cansados, eles estavam frustrados, mas eles tiveram um encontro com Jesus. E quando Jesus chegou e disse para que eles tentassem mais uma vez, eles fizeram uma pesca maravilhosa. Eu estava lendo a história de um homem que ele compra uma mina de ouro, e ele está trabalhando, e ele trabalha o ano inteiro naquela mina, e ele não consegue ouro, ele não consegue nada, ele não alcança aquilo que ele que ele estava ansiando. E ele então desiste e vende aquela mina por um preço irrisório. Ele perdeu muito dinheiro com aquilo. Ele vende aquela mina por um preço irrisório. A pessoa que comprou a mina pega picaretas e pás e começa a cavar no mesmo buraco, na mesma mina, no mesmo fosso, e cava poucos metros e bate em uma grande jazida, em um grande veio de ouro. E esse homem fica multimilionário. Isso sai nos jornais. E a manchete era o nome da pessoa que abandonou a mina, dizendo, e a pessoa que comprou a mina dizendo: se ele persistisse por mais alguns metros, ele teria alcançado o seu objetivo. Aquele homem, quando pega o jornal, ele diz: eu não acredito, eu trabalhei tanto e faltavam mais alguns metros. E aquilo poderia ter feito com que ele desistisse da vida, com que ele se frustrasse, dizendo: faltava tão pouco que eu não consegui. Mas essa é uma história real. Mas ele pega aquele jornal e ele diz: da próxima vez eu não vou cometer o mesmo erro. E ele entra então no comércio de ferros, e ele começa a abrir empresas, e trabalhar com ferro, e ele se torna um dos homens mais ricos da história dos Estados Unidos. Este homem tomou uma decisão. Quando ele pegou aquele jornal nas mãos e viu que havia fracassado por alguns metros, ele olha e ele poderia dizer assim: bom, eu escolho ser um fracassado para o resto da vida. Eu vou levar a história de que eu cheguei muito perto e não consegui. Mas quando ele lê aquele jornal, ele toma uma decisão: da próxima vez eu não cometo o mesmo erro, eu aprendi com isso, da próxima vez eu vou continuar cavando até que eu encontre aquilo que eu fui buscar. Existem coisas na sua vida que você precisará tentar mais de uma vez. Continue, está muito próximo. Se você desistiu, toma a pá novamente, pega a picareta novamente, continue cavando, continue buscando. Jesus já falou sobre isso, ele disse: bata, 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 e a porta vai se abrir. Peça, continue pedindo, e você será respondido, porque aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, ele sempre encontra. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Aleluia! Existem coisas, áreas da sua vida que você vai ter que persistir um pouco mais. Eles tinham desistido, eles haviam parado com uma pesca frustrada, mas eles tentaram mais uma vez, e aí eles foram bem sucedidos. Se você pegar a história de Noé persistiu e tentou mais uma vez, e a arca foi pronta, e os seus filhos e a sua família foi salva. E eu posso passar para você uma lista de homens de Deus e de mulheres de Deus que persistiram, que tentaram mais uma vez, e que alcançaram por tentar de novo, por não parar, por não desistir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm o seu coração alinhado à vontade do Senhor. Há um caminho. O nosso Deus é um Deus que faz um caminho no meio da tempestade. Quando você está prestes a romper uma nova barreira, há barulho, há tremor, persista, você vai entrar numa nova fase na sua vida. Não se preocupe com a popularidade, porque popularidade é estar feliz com aquilo que as pessoas falam ou pensam a seu respeito. Seja feliz com quem você é. Entenda, trace um objetivo, um destino, um futuro. E é importante o alvo, mas tão importante quanto o alvo, tão importante quanto o seu objetivo, é quem você está se tornando enquanto busca o seu alvo, enquanto busca o seu objetivo. Se você alcançar, acho que minha mãezinha está me assistindo. Te amo, mãe. Te amo, estou com saudade. Se você tem um alvo definido, mas está se tornando no caminho a esse objetivo, uma péssima pessoa, reveja os seus conceitos, reveja os seus
conceitos. Tão importante quanto o seu destino é quem você está se tornando nessa viagem. É como você vai chegar lá. Cresça um pouco mais, gradativamente. Se você ainda não alcançou os seus objetivos, mas você já cresceu um pouco mais, tenha maturidade para esperar. Não queira um pirulito agora, se tem 10 para daqui a 3 horas. Espere 3 horas. Espere um pouco mais. O teu Deus tem um caminho no meio da tempestade. No meio da tempestade. Há uma decisão a ser tomada. Ou você escolhe ser frustrado para o resto da sua vida porque algo não deu certo, porque você foi violado, você foi agredido, você foi traído, ou te enganaram, e você pode escolher ser um frustrado para o resto da sua vida. Ou você pode pegar o jornal, que diz que só faltava 2 metros para você alcançar a mina, o veio de ouro que você lutou tanto para ter. Você pode olhar para esse jornal dizendo, ok, errei feio, mas eu não vou errar de novo. Da próxima vez eu vou até o fim. E foi o que esse homem fez, e é o que você deve fazer. Sim, irmã Karina, essa é uma boa palavra. Não desista da sua casa, não desista dos teus projetos, não desista dos teus sonhos, não desista da sua fé. Não desista da sua fé em Jesus. Todas as coisas estão se alinhando. Todas as coisas elas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. É isso aí. A irmã Mariane ali digitou: ou você senta e lamenta, ou você se levanta e segue. Quer um conselho? Se levante, ou levante-se e siga em frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, eu nem sei exatamente o tempo. Eu quero orar por vocês agora. Eu terminei uma live agora há pouco, e nós ficamos 1h30 quase na live. Então hoje eu vou encurtar um pouquinho a nossa live aqui, ok? Eu acredito que Deus falou conosco o que precisávamos ouvir. O que precisávamos ouvir. E eu quero orar agora, abençoando a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Orar pelo nosso país. Orar pelo nosso país. Orar pelo governo do nosso país, para que Deus dê sabedoria, clareza, para que esses principados e potestades que estão tentando destruir a nossa nação, eles sejam vencidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu oro, peço ao Senhor, no nome do teu Filho Jesus, por cada vida, cada irmão e irmã que está me assistindo, que tirou esse tempo, agora à noite, para participar desse momento diante do Senhor, dessa palavra, Senhor meu Deus, diante do Senhor. Pai, o Senhor conhece os anseios do coração deste povo, os medos, os receios, mas nós também conhecemos o teu coração, conhecemos o teu amor, conhecemos o teu cuidado por nós, e não é pouco o teu cuidado por nós. Então estenda suas mãos, Senhor, estenda suas mãos, Pai, e tudo que nós queremos hoje é um abraço seu, é um carinho seu, papai, no nome de Jesus, meu Deus. Senhor, eu oro por cada pessoa que neste momento está hospitalizada, alguns em estado grave, acometidos por todo tipo de doença, não só o Covid, mas pessoas que infartaram, pessoas que tiveram um aneurisma, enfim, pessoas que estão enfrentando o câncer, e tantas doenças, ó Pai amado, porque nós já nem ouvimos mais a respeito delas, mas elas ainda são uma infeliz realidade. Essas pessoas estão dentro das mais diversas tempestades, Senhor. Senhor, se revela a elas como se revelou a nós nessa noite, como um caminho no meio da tempestade, como um caminho no meio da tempestade. Meu Deus, eu oro para os homens que foram levantados e governam sobre nós, para que eles tenham temor do Senhor no coração, para que eles tenham uma direção do Teu Espírito, para conduzir no temor do Senhor, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, no nome de Jesus, nos conduza na Tua vontade, para a glória do Seu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Gente, eu já vou estar encerrando. Eu vou fazer mais uma oração apenas, consagrando os dízimos, consagrando as ofertas. Nós não estamos tendo culto presencial, mas aqueles que
que são ofertantes, são dizimistas, continue nos auxiliando, continue nos ajudando a manter o ministério, a manter a casa sacerdotal. Nós precisamos disso, obviamente. E, enfim, vamos continuar orando, seguindo e crendo que sim, o nosso Deus, Ele faz um caminho no meio da tempestade, ok? Pai, eu entrego a Ti e consagro ofertas e dízimos, que o Senhor honre a fé e a confiança deste povo neste ministério. Cuida daqueles que estão passando por necessidades, ó Pai. Cuida deles, meu Deus. E nos dá direção e capacitação para ajudá-los, para abençoá-los também. No nome de Jesus, para a glória do Seu nome. E assim como o Senhor nos conduziu até agora, que nós tenhamos uma noite de paz, de revelação e de compreensão da Sua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Gente, muito obrigado. Há um número grande de pessoas nos assistindo hoje. Que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente. Deus, Ele não vai nos abençoar. Deus, Ele já nos abençoou. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Deus já nos abençoou. Há uns 4 anos atrás, eu lembro de um dia em que eu estava pregando e Deus gritou sobre o altar através de uma mensagem que eu estava pregando. Eu lembro que eu estava ministrando e disse assim: gente, Deus não vai fazer, Deus já fez, Deus já fez. Sim, Deus já fez. Acredite nisso, Deus já fez. Em todas as áreas das nossas vidas, Deus já fez. E para encerrar, se Deus falou, já é. Um beijo, eu amo vocês. Domingo às 22 horas, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui para a glória do Deus Altíssimo. Boa noite a todos, beijo, mãe, até mais, gente, tchau, tchau.